Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pérez e a gente vai hoje a nossa aula de revisão para a prova bimestral de estudos linguísticos do segundo bimestre. Para contextualizar, só para contextualizar mesmo, eu gravei uma aula de revisão para avaliação especial. Então, essa aqui é meio que uma continuação daquela. Então, se você não viu aquela e quiser parar esse vídeo e assistir aquela ou assistir essa aula e depois aquela, fica à vontade, tá bom? Então, porque nessa aula aqui eu vou trabalhar a gente vai trabalhar os assuntos que não foram abordados, não caíram na avaliação especial, que foram abordados após ela, tá bom? Então vamos lá. Primeiro assunto que a gente vai trabalhar é a nossa produção textual, tá? E que nesse caso o gênero textual é depoimento. Depoimento, desculpa. A nossa prova de estudos linguísticos vai ter 4 testes valendo 30% e uma produção textual valendo 70%. Então é muito importante a gente saber bem depoimento, tá? Então, depoimento é um relato escrito oral de fato vivido. No nosso caso, é um relato escrito, né, de fatos vividos. Se foram fatos vividos, os fatos aconteceram no passado. Para isso, a gente tem que usar verbos no pretérito, tá? Também, nós temos que escrever o texto, a gente tem que utilizar a primeira pessoa, tá? Lembra da aula de revisão para avaliação especial que eu expliquei as tipologias textuais? No caso do depoimento, as que predominam são a tipologia textual descritiva e a tipologia textual narrativa. Elas que ganham destaque no seu texto, que você tem que priorizar, beleza? O texto, o depoimento, ele pode ser descontraído, engraçado ou expressivo. Mas como é que você sabe quando você vai utilizar uma linguagem mais descontraída, engraçada ou expressiva? Você vai olhar na proposta. De acordo com a proposta, você vai resolver se o seu texto vai ser um descontraído, engraçado ou expressivo. E também você vai resolver, né, escolher entre aspas, a linguagem, olhando no contexto, olhando na proposta de redação. Não sei se vocês lembram da redação bimestral, que estava escrito assim: imagine que o seu texto será publicado no blog da sala, no blog da turma. Se é no blog da turma, você vai poder utilizar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal, que você usa no seu dia a dia. Mas se na proposta tiver escrito imagine que o seu texto será publicado em um jornal. Aí você tem que tomar cuidado com a linguagem, você tem que usar uma linguagem mais formal, até porque não vai ser publicado no blog da sala, vai ser publicado num jornal. Mas isso vai depender da proposta, beleza? Bora pro próximo tema. Bom, gente, a gente já falou sobre depoimento e agora a gente vai falar sobre classes de palavras. Substantivo, adjetivo, locução adjetiva, advérbio e locução adverbial. Bom, as duas primeiras coisas que a gente vai estudar são substantivo e adjetivo. Vamos lá. Substantivo, ele nomeia, né? Falando assim, em geral. Ele nomeia. Ele pode ser tanto desinência de gênero e de número. Nesse caso aqui que eu trouxe pra gente estudar. Os meninos foram jogar futebol. Nesse caso aqui, quem é o substantivo? É meninos, certo? Ele indica alguma desinência? Ele indica tanto desinência de gênero quanto de número. Por quê? Porque essa palavra pode ser tanto meninas quanto menina. Se o S for tirado, indica que a palavra é singular. Isso eu já expliquei na aula de revisão para avaliação especial. Então, essa palavra aqui, meninos, o O indica desinência de gênero e o S indica desinência de número. Tudo bem? O adjetivo caracteriza o substantivo ou o pronome. Pode apresentar desinência em função do substantivo a que se liga. Como assim? Ficou meio confuso. Mas vamos nesse exemplo aqui que eu dei. A menina bonita foi à praia. Opa, esqueci um ponto aqui. Desculpa. A menina bonita foi à praia. Nesse caso aqui, o substantivo é menina. E quem é o adjetivo? É bonita. O que bonita tá fazendo aqui? Tá caracterizando o substantivo menina. Indica alguma desinência? Indica. Se o substantivo mudasse para menino, o adjetivo mudaria para bonito.
Então, nesse caso, está indicando desinência nominal de gênero. Perfeito? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, ainda não acabou a aula, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Instagram do ARPA. E vamos pros próximos. Bom, gente, agora a gente vai discutir advérbio e locução adverbial. Advérbio, ele indica uma circunstância, pode ser tempo, lugar, negação, e é invariável. O que significa ser invariável? Invariável não apresenta desinência. Opa, não apresenta desinência. Vou escrever aqui pra vocês. Não liga pra minha letra que tá, né? Não apresenta desinência. Não apresenta desinência. Trouxe 2 exemplos pra gente discutir. Ela não quer ir à festa. Ela é o nosso substantivo. O que é um advérbio aqui? É não. Esse não aqui é um advérbio que está indicando a circunstância de negação. Gente, não, de forma alguma. Tem vários exemplos de advérbio de negação. De forma alguma, de modo algum, de maneira nenhuma. Não. São todos advérbios que apresentam circunstância, né, de negação. Então, esse não aqui é um advérbio de negação. E não apresenta desinência porque você não consegue transformar não em uma palavra no plural, você não consegue transformar não, distinguir não de gênero masculino e feminino. É invariável porque é um advérbio, beleza? O casal se beijou na praça. Nesse caso aqui, o advérbio indica o quê? Se você olha para aqui, você já sabe que o advérbio é praça, porque indica lugar. Você deve estar estranhando, mas a gente não tem uma locução adverbial aí? Sim, a gente tem. Eu que dei um exemplo meio, enfim, aberto, vamos dizer assim. O casal se beijou na praça. Esse aqui, na praça, é uma locução adverbial. E o advérbio é a palavra praça, que indica a circunstância de lugar. Locução adverbial liga-se ao verbo expressa circunstância. Gente, locução adverbial normalmente são 2 palavrinhas, né? Então, nesse caso aqui, João se vestiu às pressas. Às pressas é a nossa locução adverbial. Às pressas, o sinônimo de rápido, né? Rápido indica o quê? Que circunstância indica? Indica modo. João se vestiu às pressas. Às pressas é o modo no qual João se vestiu. Ele não se vestiu devagar, ele se vestiu às pressas, ele se vestiu rapidamente. Perfeito? Bora pro próximo. Gente, para finalizar a aula, vamos discutir os 2 últimos tópicos com locução adjetiva e verbo. Locução adjetiva liga-se a um substantivo, caracteriza o mesmo, né? Caracteriza o substantivo. Eu trouxe um exemplo bem simples pra gente entender. Picada de abelha dói. Picada, nesse caso, substantivo, certo? Qual é a nossa locução adjetiva? É de abelha. Essa de abelha aqui está caracterizando a picada, o substantivo picada. Não é uma picada qualquer, é uma picada de abelha. Por isso que é uma locução adjetiva. Verbo é uma ação, certo? E possui desinência, pode ser tanto modo temporal, número pessoal, ou os 2. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, vamos ver. Enquanto nós cantávamos, minha mãe cozinhava. Nós temos o quê? 2 verbos, certo? Cantávamos e cozinhava. Ambos estão no pretérito. Cantávamos. Indica alguma desinência? Indica. Vamos separar ele aqui, né? Cante, nesse caso aqui, é o nosso radical. A é a nossa vogal temática. Esse vá, ele indica desinência modo temporal. E o mos indica desinência número pessoal. Gente, esse aqui é o último tema que a gente vai abordar, que é o uso de pronomes pessoais. Bom, é rapidinho. E a gente tem 2 tipos de pronome pessoal. O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo.
E a gente vai começar falando sobre o pronome pessoal do caso reto. O caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E ele só empenha a função de sujeito. Isso é na linguagem formal. O que a gente faz? A gente utiliza o pronome pessoal do caso reto na forma de. A gente só pode utilizar na forma de sujeito, mas às vezes na linguagem coloquial, a que a gente usa no nosso dia a dia, a gente não usa. Mas o correto na linguagem formal, na norma culta da língua portuguesa, é utilizar o pronome pessoal do caso reto apenas como sujeito, que é esse caso aqui que eu trouxe. Eu fui ao cinema, nós fomos ao cinema. O eu e o nós estão desempenhando a função de sujeito. E não pode desempenhar outra função na norma culta. O pronome pessoal do caso reto só desempenha a função de sujeito. Perfeito? O caso oblíquo agora. Ele desempenha a função de objeto e não pode se iniciar uma frase com o pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso oblíquo é meme contigo, tete contigo, enfim. Comigo também. Depois desse slide eu vou deixar uma tabela, se vocês quiserem dar uma olhada, ajuda bastante. Então, do caso oblíquo, só pode ser utilizado na função de objeto. Nesse caso aqui, utiliza o, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, que indica, né, objeto indireto, comprei-o. Esse o é o objeto. E esse aqui, ofereço-lhe, é o objeto indireto. Ofereço-lhe o quê? Uma proposta. Tá precisando de um complemento, tá? Então, é isso, caso oblíquo. Vamos para o próximo, que é do caso oblíquo, porém é o tônico. Sempre antecedidos por preposição. Vamos dar um exemplo. Meus pais trouxeram o lanche para mim. Não tem nenhum pronome tônico aqui. Tem, gente. Mim é tônico, tá? Mim é um pronome e é um pronome pessoal do caso oblíquo e é tônico. Meus pais trouxeram o lanche para mim. Nesse caso aqui, meus pais é o sujeito, né? O lanche é o objeto. E nesse caso aqui, a gente tem uma preposição e após a preposição, um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Perfeito? E eu deixei uma observação aqui embaixo. Os pronomes tu e eu só são antecedidos, esses pronomes aqui, tanto tu e eu, são pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só são antecedidos por preposição se forem sujeitos de verbo no infinitivo. Bom, eu trouxe um exemplo para ficar mais claro. Eles compraram os ingredientes para eu fazer o bolo. Gente, quem comprou? Eles, né? Eles compraram. Esse aqui é o sujeito. Porém, vocês percebem que tem uma preposição aqui, e após essa preposição tem um pronome. Opa, desculpa. Tem o pronome eu, certo? Esse eu, o que está acontecendo? Ele também é um sujeito. Quem vai fazer o bolo? Eu vou fazer o bolo. Eu está desempenhando a função de sujeito nessa frase. Por isso que ele vai ter uma preposição antes dele, que nesse caso aqui é a preposição para. Perfeito? Mas nesse exemplo aqui, só para ficar bem claro, nesse exemplo aqui, gente, tudo isso aqui que eu estou explicando é na norma culta, tá? A linguagem formal. Meus pais trouxeram lanche para mim. Por que não pode ser para eu? Primeiro, se já ouve, fica um bolo lá na cabeça, você tá errado, né? Por que não pode ser trouxeram lanche para eu? Porque, vamos voltar aqui no primeiro, o pronome pessoal do caso reto só pode ser utilizado como sujeito. Se fosse utilizado aqui, ele não estaria na função de sujeito. Perfeito? Gente, essa aula acaba aqui. Se tiverem qualquer dúvida, manda no Insta do ARPA, que o pessoal vai tá lá respondendo. E essa tabela aqui é só para você finalizar. Se quiser saber um pouquinho mais sobre os pronomes pessoais, tanto os retos como oblíquos, átonos, tônicos. E, gente, boas férias, cuidem-se e logo logo a gente vai estar junto, tá bom?
Tchau.